Pessoal, boa noite, bem-vindos. Bernardo Grossi, satisfação enorme recebê-lo aqui. Professor Flávio Pedron também já se encontra entre nós. Tiago, as pessoas estão chegando aos poucos. Fagner no Insta, bem-vindo. Márcia Brandão, João Plínio, Marta, sejam muito bem-vindos ao Quartel-General do Processo Civil em Ação. Meu nome é Rafael Menezes, eu sou mestre em Direito Processual pela PUC Minas, advogado, professor universitário e um dos estagiários desse projeto, juntamente com o colega Tiago Torres, que também nos acompanha. Hoje, o professor Flávio Pedron falará sobre a necessidade de se repensar a teoria da jurisdição, partindo de pressupostos teóricos mais sólidos, em consonância com a Constituição de 88 e o Estado Democrático de Direito. É um tema de fundamental importância nesses anos de vigência do CPC 2015. Estamos aqui recebendo outros grandes amigos, Nacli, Clenderson, sejam muito bem-vindos. O professor Flávio já se encontra entre nós, deixa eu, no limiar do meu analfabetismo digital, autorizá-lo. Aurélio Viana, seja muito bem-vindo. Opa, tudo bom, Rafael? Boa noite. Tudo bem? Como vai? Me escuta Melhor bem? agora. Satisfação enorme poder recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Esse é o primeiro passo de algo muito maior que nós estamos pensando para a página, receber outros grandes processualistas para trabalhar sobre temas de grande atualidade. O professor Flávio é mestre e doutor em Constitucional pela UFMG. Eu tive a satisfação de assistir à defesa do doutorado dele. Lembro que ele foi orientado pelo professor Marcelo Catoni. Na banca estava o Cristiano Araújo Paixão, fez questionamentos muito relevantes sobre a sua tese acerca da mutação constitucional no positivismo jurídico. O professor Flávio dá aula na Faculdade Guanambi, no PPGD, no IBMEC, na PUC Minas, e é autor de uma série de obras extremamente relevantes no âmbito da teoria do direito, da teoria da argumentação jurídica, direito constitucional e, mais recentemente, no processo civil. Faço aqui uma confidência para vocês também. A minha mãe não vai muito com a cara do professor Flávio, porque ele estava na minha banca na defesa da dissertação e o Flávio me espancou absurdamente. O professor Flávio, vocês me deem licença um minuto, por favor, se valeu de um desse daqui, muito antes de ser moda, para poder me dar uma surra nos questionamentos. Então, a minha mãe saiu chorando no meio da arguição, não conseguiu assistir essa surra, e eu sempre falo com ela: mãe, o Flávio não é uma pessoa tão má quanto parece, ele tem um coração enorme, é um profissional incrível, e eu sei que, se vocês o conhecem, tem essa certeza. Se vocês estão tendo contato com ele agora, eu passo desde já a palavra ao professor Flávio. Nós teremos 40 a 45 minutos da exposição do tema proposto para hoje e depois um off-topic saudável em que o professor Flávio vai poder falar algumas coisas, alguns hobbies que o fazem ser o Rodrigo Hilbert mineiro. O cara não é usa, cozinheiro, não usa isso, não. é Eu enólogo. vou ser zoado durante muito tempo por conta dessa história de Rodrigo Hilbert. Eu não mereço isso, não. Eu não sou um homão da porra, Mestre não. cervejeiro, guitarrista. Quando o professor Flávio morava aqui em Sete Lagoas, salvo engano, em 2013, 2014, por aí, talvez um pouco Foi mais antes. eu fui em um churrasco na casa dele e o cara fazia uma combinação assim de
de chimichurri, mel e uns molhos para churrasco que eu nunca vi na vida. Tenho como uma das melhores receitas que já vi na internet aquela farofa picante que você também já publicou. Ou seja, um cara de muitas qualidades. Pouquíssimas pessoas são boas em uma coisa. Uma quantidade muito menor de gente é boa em mais de uma. O professor Flávio é acima da média em muitas coisas e isso é ridículo. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Flávio. Tenha bondade. Rafael, muito obrigado também ao Tiago, muito obrigado ao pessoal do Processo Civil em Ação. Eu acho que a página está de parabéns. Quem está chegando pelo meu Instagram e não conhece esse projeto, fica aqui convidado para seguir, conhecer, participar, porque é uma iniciativa extremamente interessante, com uma carga lúdica, sem perder a pegada nerd. Antes de eu entrar na minha fala, Rafael, eu estou entre amigos, literalmente à vontade, e me permita que eu acho que alguns, né, alunos meus, quando querem me agradar, eles me dão sempre coisas ligadas ao Darth Vader. Então, hoje mesmo, eu estou com a minha camiseta do lado negro para poder fazer a live. Eu fiquei pensando se eu usava, não sei, alguma de rock, mas eu falei, não, hoje eu vou de Darth Vader. Né? E, na verdade, eu tenho várias camisetas de Darth Vader. Mas tem várias pessoas com que eu tive a alegria de dialogar em banca. Você é uma delas, o Aurélio está aqui, o João está aqui. E isso, para mim, sempre foi algo interessante. O que você me narra, de certa maneira, eu ouvi uma vez da Kívia, esposa do Cristiano Duro, né? E que ela falava também isso. Até um dia que a gente sentou fora do ambiente para literalmente jantar e conversar amenidades, ela se abriu e falou: eu tinha raiva de você por conta do que aconteceu com meu marido e o tanto que ele foi sabatinado na banca. Então, assim, eu entendo e peço desculpas à sua mãe. Eu acho que eu gostaria de dizer em minha defesa que são ossos do ofício, né? A gente faz esse serviço, peço perdão, como você viu na minha banca, o tanto que também eu fui massacrado, principalmente pelo professor Cristiano Paixão, mas também pela minha queridíssima professora Kátia Kozik, lá da Federal do Paraná. E faz parte, é um rito de passagem. O que eu posso dizer para sua mãe é que se eu estiver na banca do doutorado, eu vou bater mais ainda. Mas faz parte. É promessa garantida. É promessa para você, é promessa para o João, né? É promessa para o Aurélio, com quem também eu estive na banca, e isso faz parte. De certa maneira, talvez a gente só não bate tanto quando a gente bate na pré-banca. E aí a gente bate mais na pré-banca porque tem algo mais oculto, digamos assim, mais petit comité. Né? Então, faz parte do rito. Mas você se saiu muito bem e eu tenho um orgulho muito grande do professor e do doutrinador que você se tornou. Seu trabalho sobre Amigos Curi, eu canso de dizer e canso de indicar, é talvez uma das obras mais precisas sobre esse tema e deve ser lida, deve ser conhecida, deve ser divulgado. Né? Então, eu acho isso fundamental. Saudar, né, mais uma vez, todo mundo que está chegando aí, Fagner e outras pessoas queridas. O Felipe acabou de chegar, bacana. Sejam todos bem-vindos para a gente bater um papo acerca de teoria do processo. Né? Eu acho que talvez isso coloca todos nós em um ambiente comum. Né? Nós estamos falando de processo porque gostamos de processo e somos loucos e mais loucos por processo. E, em razão disso, eu quero começar a minha fala exatamente partindo de um projeto. Né? Na verdade, é um projeto maior que foi meu sonho. Isso é algo muito interessante. A teoria geral do processo salvou minha vida. E eu não tenho vergonha de falar isso. Né? Eu comecei o curso de graduação com a sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Eu não me encaixava
no direito penal, eu não me encaixava no direito civil. Eu, de certa maneira, tinha uma simpatia pelo direito empresarial, mas eu sentia que alguma coisa dentro dessa construção dogmática inteira estava fora do lugar, e isso me fazia mal, e isso me incomodava. Foi o conhecer da teoria geral do processo que me mostrou que existe um universo paralelo ao direito material, chamado direito processual. E me abriu os olhos e me abriu portas, e eu abracei imediatamente e me tornei monitor dessa disciplina, agregando o direito processual civil como monitor também, ao longo de minha graduação inteira. Aqui entre nós, inclusive, né, apesar disso ficar registrado, já prescreveu, então eu posso falar. Tecnicamente, eu só poderia ser monitor por 1 ano, mas deixaram burlar um pouco as regras, os professores responsáveis pela monitoria, e me permitiram fazer o concurso novamente e novamente. Durante 3 anos, eu fui monitor da disciplina, porque exatamente, né, eu competia e deixava quem quisesse eventualmente participar. E eu ingressei na PUC-Minas exatamente com a cadeira de Teoria Geral do Processo, lá em 2007, através do concurso do Campos do Cerro, que foi um concurso muito interessante. Ele foi um concurso com 28 concorrentes. Ou seja, 29 inscritos, 28 concorrentes. E eu fui participar desse concurso, fui selecionado para a prova de aula, né? Fui bem avaliado na prova escrita. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu cheguei para dar a aula, porque a aula é um sorteio de um ponto, você tem 24 horas para preparar o ponto, e o ponto era ação, jurisdição e processo. E a banca era formada pelos meus queridos professores, Fernando Horta e Zamira, e exatamente eu fiz uma pergunta, que 1 ano, 2 depois, o Fernando Horta me confidenciou que foi a pergunta que desarmou. Exatamente eu disse, tá, nós vamos falar sobre ação, jurisdição e processo. Em quem? Em quem? Porque não há um conceito geral do que é ação, do que é jurisdição e do que é processo. E que completam aqui o tripé que sustenta a teoria geral do processo. Então eu perguntei para a banca, eu falei, em quem? A Zamira, pasma, virou para mim e falou assim, mas meu filho, como assim quem? Eu falei, professor, escolha um autor. Ela olhou e falou assim, mas não, o ponto foi esse. Eu falei, sim, mas esse é um ponto muito amplo, eu tenho 1 hora. É impossível de eu falar ação, jurisdição e processo, começando de Bilov e chegando até Fatsalar, Andolina, Picard. Eu não consigo. Eu vou gastar menos de 3 minutos por autor, o que é ridículo. Eu falei, então a banca pode me escolher. Pode escolher para mim. Vocês querem que eu fale ação, jurisdição e processo 1 hora em que eu venda? Ação, jurisdição e processo 1 hora em Libma? Ação, jurisdição e processo em, sei lá, VAR? Eu falei, escolha. E aí o Horta depois falou assim, a Zamira ficou doida. Na hora que você trucou na orelha dela e ela não teve coragem de pedir 6. Mas esse é o ponto, né? Quer dizer, ação, jurisdição e processo que compõem o tripé da TGP, na verdade, não são um conceito só. E durante muito tempo, a teoria geral do processo, através de uma leitura dogmática, fez opções de conceitos e autores, deixando, é claro, um universo, como o Thiago mesmo comentou, uma galáxia inteira para fora desse conceito. E é aqui que, na verdade, eu quero dizer que a TGP, ela exatamente salvou a minha vida porque ela demonstrou para mim, dentro do direito, a possibilidade de existência de paradigmas, a possibilidade de existência de teóricos que criam um modelo mental que não está buscando simplesmente complementar, mas muito mais, superar. Superar outras teorias. E a TGP é pródiga em situações como essa.
Ou seja, Bilov não está complementando Savigny, mas destroçando a sua teoria e, consequentemente, nós vamos ir assistindo isso ao longo dos debates que vão ter ali com Goldschmidt, etc, etc, etc. Então, de uma maneira muito diferente, a teoria geral do processo parece que ela gosta de treta. Ela não tem vergonha de abraçar as tretas. E aí eu falei, porra, eu tô em casa, né? Eu tô em casa. Tô acostumado a viver aqui num cenário de guerra e eu tô achando esse trem aqui agora o maior barato. Qual é o grande problema? Né? Esta percepção, entretanto, de que a teoria do processo, ela é eventualmente uma sucessão paradigmática, ela é mascarada por uma versão tradicional de teoria geral do processo. A realidade é ocultada e todos os seus paradoxos por uma versão teórica que não dá sustentáculo suficiente à dignidade que a TGP então merece. E aí, como eu gosto de treta, eu falei, eu vou começar a estudar esse negócio porque eu quero alimentar exatamente essa possibilidade de pensarmos superações de teoria. Isso é tão interessante. Há um tempo atrás, dando uma aula sobre as concepções de processo, uma aluna mesmo, na PUC Minas, virou para mim e falou assim, mas professor, isso não vai parar nunca? Isso começa em 1800 e vem um cara, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. E agora, recentemente, novas teorias estão surgindo para dizer quando é que isso vai acabar. Eu falei com ela, não vai acabar? Ou a ciência vai acabar. A condição fundamental da ciência é a superação. É exatamente a derrubada de teorias. E eu acho que nós nos tornamos, de certa maneira, domesticados e estamos perdendo o gosto da treta que a TGP deveria nos alimentar. Por isso a ideia, a necessidade de refundar a teoria geral do processo e os seus pilares básicos, jurisdição, ação e processo. Porque uma versão, digamos, tradicional, que não tem as tretas, dominou a leitura processual. E dominou de tal forma que, de uma maneira muito curiosa, selecionou um conjunto de teorias para apresentar pedagogicamente e meteu debaixo do tapete todas as outras teorias que, eventualmente, fossem indigestas, né? Ou fossem difíceis de serem transpassadas. O grande ponto é que, de certo modo, né, essa briga não é uma briga minha, apesar de eu gostar dessa treta, mas é uma briga que foi comprada muito antes de mim e que marca o surgimento da própria Escola Mineira de Processo. Né? Ela é uma escola que vem na contramão de uma versão tradicional exatamente para desenvolver uma ruptura paradigmática. E por que essa ruptura paradigmática ela é tão importante? Porque exatamente essa ruptura paradigmática mostra para nós que essa versão tradicional, por um universo de fatores, não se sustenta. Primeiro, ela não se sustenta porque ela está ancorada numa concepção de teoria da jurisdição muito maior do que teoria do processo. Quero começar aqui o ponto. Né? Apesar da teoria geral do processo receber esse nome, o que nós vamos observar, na grande maioria das vezes, é um estudo sobre a jurisdição e não sobre o processo. Uma confusão epistemológica brutal, com um misto de desleixo ou até de má intenção, em que o conteúdo do processo é deixado de lado para ganhar preponderância sobre o conteúdo da jurisdição. E aqui tem um ponto. Talvez isso não seja tão desleixo e mais má intenção da parte desses autores, porque o que eles querem é exatamente sustentar o protagonismo judicial como grande elemento da teoria do processo. Pensar a atividade jurisdicional, ela é fundamental. Mas pensar a atividade jurisdicional sobre a luz de uma escola que vê que o processo é apenas um apêndice da jurisdição, mostra que a teoria geral do processo talvez esteja deslocada. Quero dizer,
as versões tradicionais que nós vemos em boa parte dos manuais de processo civil, de processo penal, de processo do trabalho, etc., né, e das próprias teorias gerais do processo tradicional, vão exatamente centrar a atividade jurisdicional como grande elemento da teoria do processo. E o processo, que deixa de ser visto, ou pelo menos, né, é visto como instrumento de uma jurisdição, perde o seu lugar de dignidade dentro dessa teoria. Então, esse é um primeiro ponto, que faz com que a gente precise pensar uma teoria da jurisdição e pensar uma teoria do processo apartadas para que as duas possam coexistir. Segundo ponto, há um modelo de democracia que se torna incompatível com o modelo de jurisdição perpetrado por essa TGP tradicional. Vamos dizer aqui que a gente vive aquilo que, bom, meu queridíssimo irmão, professor G.L. Nunes, muito bem denominou de socialização do processo. O movimento de socialização do processo é um marco extremamente importante quanto elemento histórico, mas a ruptura paradigmática marcada pelo Estado democrático de direito ou pelo Estado constitucional, deem o nome que se queira dar, necessita de uma recompreensão dos institutos. Isso é uma coisa muito interessante, Rafael, porque 2 semanas atrás, aliás, batendo um papo remoto, né, um pesquisador me chamou a atenção para isso. Um pesquisador do processo penal. Ele diz o seguinte: olha, eu gosto do processo penal, mas eu tenho um problema com a TGP. Primeiro, eu tenho um problema porque a teoria geral do processo, na versão tradicional, é muito mais uma teoria geral do processo civil. Ela não consegue compreender, à luz mais abstrata, toda a dinâmica do processo penal, do processo do trabalho, do processo eleitoral, do processo administrativo. E eu disse, é verdade. Mas você está trabalhando com uma teoria tradicional. Essa não é a minha TGP. Essa não é a perspectiva e a pegada de TGP que eu vou levar para frente. Né? Então, existem outras TGPs. E de outra forma, muito curiosa, né? A gente trabalha na TGP tradicional uma concepção de teoria geral do processo aparadigmática, no qual, talvez por eruditismo, a grande maioria dos processualistas sente que precisa, toda vez que vai falar de coisa julgada, que vai falar de petição inicial, que vai falar de direito ao recurso, voltar aos marcos fundadores, ou talvez ao triunvirato do processo, que Ovenda, Carnelucci e Calamandrei. E aí vem a grande ponto, quer dizer, será que esses autores conseguem explicar o que está acontecendo paradigmaticamente no nosso momento contemporâneo? Eles são uma base histórica importante. Longe de mim dizer que a gente deve esquecê-los, mas a gente deve superá-los. A teoria paradigmática mostra para nós que exatamente uma perspectiva como, por exemplo, a física newtoniana, ela foi absolutamente superada pela teoria da relatividade de Einstein, que foi superada aqui pela física quântica do Stephen Hawking, etc, etc, etc. Então, a teoria geral do processo, ela precisa fazer essa meia-culpa. Ela precisa, primeiro, perceber que o processo civil não é também o centro da construção epistemológica e, para isso, essa observação converge também com a necessidade de ruptura paradigmática para que a gente abandone uma leitura tradicional do processo como relação jurídico-processual, a la Bealoff e seguidores, para compreender exatamente uma dimensão de que o processo é um mecanismo de legitimação. O processo é um locus, e um locus regido por uma principiologia constitucional. Estou falando aqui do modelo constitucional de processo do Andolina e depois desenvolvido por outros autores italianos e pela Escola Mineira, principalmente. Aí sim, eu respondendo a esse pesquisador, eu disse, a teoria do modelo constitucional nos fornece condições
para pensar uma teoria geral do processo realmente geral, e não uma teoria geral do processo civil, uma teoria geral do processo penal, etc, etc, etc. E aí a gente tem ainda dois outros problemas, Rafael, que são extremamente sérios, extremamente caros, e que, de certa maneira, a teoria geral do processo, na sua versão tradicional, ela não consegue lidar. Primeiro, o ser humano. O ser humano. A teoria geral do processo, na sua versão tradicional, ancorada aqui, basicamente, dos estudos do século passado, não conseguiu absorver o ganho da psicologia cognitiva. Consegue ainda, de uma maneira iluminista, imaginar que os atores processuais são ultra-racionais e que o processo nada mais é do que um jogo de estratégia. Xadrez, war, ou alguma coisa do gênero que a gente queira imaginar. Ou talvez um RPG, né, onde talvez uma história está sendo aqui teatralmente encenada pelos atores e a atuação talvez seja mais importante do que as eventuais consequências. Mas, enfim, essa teoria tradicional, ela não consegue lidar com o fato que nós não somos tão racionais quanto o iluminismo assim nos trazia. Nem o autor, nem os advogados, nem o MP, nem o juiz conseguem se despir de preconceitos, conseguem se despir de vieses cognitivos, e cada vez mais, isso é extremamente importante, para a gente pensar como lidar com a teoria geral do processo a partir da descoberta desses vieses cognitivos. E isso abre para nós um multiverso tão rico de possibilidades de pesquisa, porque a gente passa a perceber que os institutos tradicionais da teoria da decisão, da teoria das provas, da teoria dos recursos e da própria principiologia do devido processo, através desse aporte da psicologia cognitiva, dos vieses cognitivos, perde, consequentemente, o seu sentido na forma com a qual a gente imagina sujeitos racionais estabelecendo as suas decisões. Por outro lado, um quarto motivo, a tecnologia. A virada tecnológica imprime na dimensão processual e imprime nas nossas vidas. Afinal de contas, se não fosse por ela, essa live não estaria acontecendo, mas ela tem o verso da moeda, né, um preço. E a tecnologia, ela chegou para ficar. Às vezes, quando eu falo de tecnologia, algumas pessoas acham que eu sou contra, né, que eu sou hipster, e não, eu sou um rato de tecnologia. Quer dizer, eu troco, sim, os meus equipamentos, notebook, celular, iPad, de acordo com as inovações tecnológicas, a televisão, e a coisa mais ridícula, quando você descobre que a sua máquina de lavar tem Wi-Fi. Né? Mas é assim, é a tecnologia. Né? E isso é óbvio. A teoria geral do processo, durante muito tempo, ela foi míope para a tecnologia. Ela foi míope para os seus problemas. Ela sentou-se num discurso muito cômodo da crise e deixou de pensar possibilidades de solução, até que agora, a partir do início do século XX, a virada tecnológica vai se tornando cada vez mais impactante e cada vez mais sensível. A gente pode até dizer que nós não temos 20 anos do incremento da virada tecnológica e o quanto as práticas, vamos dizer, jurisdicionais, para não dizer processuais, sofreram modificações. A pergunta é, a TGP foi capaz de acompanhar? E a gente vai perceber que muitas vezes não. Então, né, para fechar esse primeiro arco da minha fala, a TGP precisa ser refundada. A TGP precisa ser repensada, porque do ponto de vista da tecnologia ela não conseguiu acompanhar, do ponto de vista da psicologia ela não conseguiu acompanhar, do ponto de vista de uma teoria do Estado ou da Constituição paradigmaticamente responsável com a democracia, ela não conseguiu acompanhar, ela não conseguiu assumir essa generalidade que se pede, e de certa maneira
por isso mesmo, a crítica dos processualistas penais e dos processualistas do trabalho, e, consequentemente, a gente ainda está confundindo jurisdição e processo ao longo dos nossos desenvolvimentos. Esse desafio é o motor, digamos assim, que me dá o sangue no olho para promover as minhas pesquisas e, de certa maneira, que alimentar também a energia, né, dos meus alunos, dos meus orientandos, dos meus pesquisadores. Se você me permitir um momento de jabá, né, essa fala de hoje é, de certa maneira, um grande spoiler do projeto de disciplina que eu vou desenvolver nesse semestre no PPGD da PUC. Né? Já que me deram a oportunidade de ter a cadeira, de lecionar a cadeira esse semestre de teoria da jurisdição, eu quero colocar o dedo na ferida e dizer, nós vamos trabalhar com jurisdição. Mas primeiro a gente tem que separar a jurisdição de processo. Senão... Eu queria falar sobre isso aqui, mas eu fiquei com medo de dar spoiler. Não. E também complicar a vida do Thiago. Ele se propôs a reescrever um conceito democrático de jurisdição na dissertação e está sofrendo nesses últimos dias com a pesquisa. Então, eu vou convidar o Thiago para a disciplina, porque é exatamente essa é a pegada da disciplina. Talvez o spoiler máximo seja permitir o que eu faço, digamos, lá no PPGD de Guanambi, na teoria dos direitos fundamentais, é desconstruir mais que construir. Ou seja, a minha maior alegria é exatamente terminar a disciplina, terminar o semestre, e algum aluno virar e dizer o seguinte, poxa, então tudo aquilo que eu achava sobre direitos fundamentais está errado. De certa maneira, está. De certo modo, se nós não assumirmos uma construção paradigmática da teoria da jurisdição, e tal como Thomas Kuhn propõe, nos deixarmos submeter à regra de volta a zero e ressemantizar a proposta do conceito de jurisdição, a gente nunca vai separar a jurisdição de processo. E se a gente não separar a jurisdição de processo, a TGP vai continuar sofrendo uma espécie de conflito de personalidade à la Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E talvez a jurisdição seja o Mr. Hyde. Talvez. É algo que, de certa maneira, eu quero trazer para o questionamento, trazer para as investigações. E talvez, exatamente, essa busca por uma nova TGP nos tire dessas aporias e nos tire dessas dificuldades que nós estamos passando nesse momento. Então, precisamos? Precisamos. Aí você vai me dizer, mas diversas outras pessoas assumiram pesquisas para pensar a teoria geral do processo. E qual é o grande diferencial? Exatamente. A ausência de compreensão da necessidade de ruptura paradigmática. Ou seja, a percepção de que, por mais genial, e eu falo em sala de aula, que eu acho, por exemplo, que Ovenda, um dos processualistas mais geniais em termos de criatividade, produção, de impacto histórico das suas construções mentais. Mas ele nunca seria capaz de pensar a teoria geral do processo num momento de virada tecnológica. E isso precisa ser feito. Esse é o grande desafio. Porque se a gente tentar continuar importando a concepção tradicional, que não cabe, ela não cabe. Ou seja, no cenário e nos problemas que nós estamos fazendo, que nós estamos lidando, e acharmos que os problemas que ela deixa são muito mais, sei lá, eu diria, excentricidades de quem se permite questionar a integridade de moinhos de vento, nós vamos ter problemas. Nós precisamos exatamente, então, cumprir essa reflexão. Isso é fundamental. Eu acho que, de certo modo, bom, guardadas as devidas
proporções e me colocando na minha insignificância, a perspectiva de construção de uma regra de volta a zero com o processo que foi feita pelo professor Hélio Fatsalari lá na segunda metade do século passado, e é estranho que quando a gente diz isso, parece que está muito longe, nem é tanto, sobre o conceito de processo, deixou de lado o conceito de jurisdição. Né? Então, talvez agora, a gente tenha discutido muito processo, mas tem discutido pouco jurisdição. E quem me chamou a atenção de uma maneira muito interessante é um cara que eu admiro e que eu acho que talvez seja um dos maiores processualistas da nova geração, que é o professor Antônio do Passo Cabral, numa aula conjunta que eu convidei ele para o PPGD de Guanambi, e ele deu uma aula sobre jurisdição. E eu fiquei o tempo inteiro na fala do Cabral com a pulga atrás da orelha, dizendo assim, mas peraí, nós estamos falando de jurisdição? Nós estamos falando de processo? Ou em algum momento esses dois conceitos perpassam uma zona cinzenta? E que talvez o joio do trigo precisa ser recolocado, né? Porque a gente ainda está trabalhando. Voltar para autores clássicos com a esperança de que eles sejam capazes de lidar com o problema que nós estamos lidando. E aí a gente vai perceber, não vai. Ou seja, até de uma maneira muito curiosa. Eu tenho, né, uma pesquisadora lá no PPGD de Guanambi que está fazendo um trabalho extremamente interessante para, de certa maneira, dizer o seguinte: por que a mediação entre os meios adequados e não mais, né, alternativos de solução de controvérsia ainda é o patinho feio desses meios de solução de controvérsia? Brincava com ela que talvez, né, igual a obra clássica, né, Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, a dissertação dela devia chamar Por que temos medo da mediação? Por que a teoria geral do processo da jurisdição tem tanto medo de que a mediação seja levada mais a sério? Né? E aí talvez a gente vai perceber que a busca por meios adequados denota para nós que a jurisdição ainda continua ocupando a preponderância. Seja por um viés cognitivo, seja por um preconceito, mas talvez estejamos na hora de repensarmos essa estrutura. Volto a dizer, a minha fala era mais para provocar cada um que está participando aqui conosco do que exatamente trazer respostas. Quer dizer, é impossível, no tempo que o Instagram nos permite, apresentar aqui uma grande reflexão. Mas o que eu quero é muito mais convidá-los, né? Convidá-los a participar dessa reflexão, que se mostra uma reflexão extremamente necessária e que já passou da hora de vir a acontecer. Né? É uma provocação que, às vezes, em Grano Salles, eu vou soltando na aula, na esperança de alimentar ali a fagulha dos pesquisadores. E eu fico muito feliz em exatamente poder utilizar aqui essa ferramenta tecnológica para a gente disseminar mais e mais essa provocação. Desculpa se eu falei demais. De forma alguma, sensacional como sempre. Pedron, registrar a presença da professora Meire Furbino, Grande da Meire. professora Fernanda Carvalho, da Faculdade Carajás, no Pará. Tive a felicidade de conhecê-la em uma palestra lá. Registrar também a presença de alguns alunos queridos, não vou citar nomes, sob pena de acabar esquecendo, de cometer alguma omissão, mas ao longo dessa minha breve trajetória como professor, eu tive a oportunidade de lecionar na Faculdade Guanambi, na Bahia, tive a oportunidade de lecionar no Mato Grosso, sou professor visitante da Universidade Estadual de lá, e até muito pouco tempo atrás, eu lecionava em duas instituições no extremo norte de Minas, em Janaúba e Mato Verde, e vejo alunos nos assistindo e que estudam em todas essas instituições que eu já pude, de alguma forma, contribuir. A Kátia, que mora em Espinosa e foi sua aluna e orientanda
na Faculdade de Guanambi, a Andrea, que é aluna daqui da FEM. Inclusive, eu faço outra confissão para vocês, o Flávio, além de todas essas qualidades, é consultor de carreiras. Porque todas as vezes que eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, eu liguei para ele e perguntei, Flávio, o que eu faço? Quando me ligaram sobre a possibilidade de assumir um semestre na PUC do Cerro, isso já em 2013, eu liguei para ele, a gente nem tinha tanto contato e ele se dispôs a me falar de todos os benefícios da ida e das consequências de momentaneamente abandonar a advocacia na capital. Da mesma forma, quando eu fui para a Bahia, liguei para ele. Quando eu retornei da Bahia e me chamaram para dar aula em Cacoal, Rondônia, eu liguei para ele mais uma vez, porque se apresentava como alternativa da aula no extremo norte de Minas e, em todas as vezes, ele foi um verdadeiro irmão mais velho a solucionar algumas dúvidas de quem ainda está começando, tanto na advocacia quanto na docência. Sou muito grato a você por esse auxílio. Eu que sou grato pela amizade, meu caro. Registrar também a presença da professora Fernanda Borges, tem um livro excelente sobre provas no Fernanda está aí, a professora Ângela Espíndola, minha colega no PPGD de Guanambi, também passou por aqui. Gente, desculpa, porque eu acabei tirando óculos por conta da luz, e eu sou cego, então eu não vi muita coisa que eventualmente alguém tenha dito, tá? É miopia, mas miopia da grave, é daqueles fundos de garrafa, então desculpa. Aurélio, a partir de agora, sempre que precisar de algo, vou ligar para o Pedrão. Faça isso e te digo uma coisa, de mim ele não cobrou honorários, não sei de você. Não, Aurélio é um grande irmão. Aurélio, inclusive, eu tinha dúvida se o Pedrão aceitaria esse convite para a live, porque eu passei por uma situação com ele algumas semanas atrás, no mínimo constrangedora. Um aluno me indicou para o advogado em que ele trabalhava, cuja filha foi aprovada no concurso da aeronáutica, um concurso para médica da aeronáutica, e precisava de um mandado de segurança para garantir a vaga dela no processo de formação de oficiais. E qual não foi a minha surpresa quando, apresentada a proposta de honorários, feito 5 reuniões, a cliente some e simplesmente desiste. Eu achei que o Flávio nunca mais iria olhar para a minha cara. Flávio, te peço desculpa por isso também. Algumas coisas, você sabe, na advocacia a gente não tem controle sobre isso. Não, nenhuma. Faz parte, meu caro, faz parte. Faz parte. Registrar também a presença do Jorge Patrício, da aula na Faculdade Asa de grande Brumadinho. Jorge! Jorge Pedrão, eu costumo chamá-lo de Luan Flauzino, porque a época em que ele era músico, ele tinha uma pegada assim, meio Jota Quest, meio Luan Santana. Eu acho que é mais algo peculiar. Tipo John Mayer do Sertão. Exatamente. Ele é o John Mayer de Corinto. Luiz Gustavo Mundim, o Luiz. galã do processo civil e o menino do livro caro. Você, por favor, ligue para o Plácido e peça para que o seu livro sobre precedentes dê uma melhorada no preço, porque eu vou te contar, tá foda. Além do Gustavo Mundim, Camila Paulinelli, grande professora Camila, de processo civil da PUC do Cerro, a PUC que sempre formou grandes processualistas como o Flávio, o André Bragança, assim como muitos outros nomes que por lá já passaram. Flávio, eu tenho uma pergunta com relação ao tema. Um autor latino-americano, Henrique Vescovi, salvo engano, uruguaio, tem um livro da década de 80 chamado Teoria Geral do Processo Civil Latino-Americano. E ele propõe que a principiologia constitucional do processo seria uma espécie de teoria geral. E, nesse sentido, ele acaba, acredito eu, aproximando daquilo que proposto por Andolina e Vinheira na Itália. Eu queria que você tecesse algumas considerações sobre o panorama geral da teoria geral do processo, seja no que diz respeito a essas novas teorias, como o garantismo processual dos sulistas e
algumas outras partes do país, a teoria neo-institucionalista do professor Rosemiro, e que, em alguma medida, tentasse responder como essa diversidade de teorias, especialmente aquelas forjadas após a Constituição de 88, contribuem ou não para esta ideia de uma teoria geral do processo latino-americano. Excelente provocação, Rafael. Eu acho o seguinte, a teoria do processo latino-americano, ela segue um movimento que é o próprio movimento do constitucionalismo latino-americano. E aí eu não posso deixar de fazer referência à tese de doutorado de um queridíssimo amigo, o professor Diogo Bacha, lá de São Lourenço, que é exatamente a desconstrução do movimento do constitucionalismo latino-americano. Ou seja, de certa maneira, né, e aí eu me aproprio um pouco da fala do professor Bacha, a gente parte do pressuposto de que seria necessário fazer alguma coisa 100% nossa para virar as costas para a Europa ou, eventualmente, para os Estados Unidos e teorizar sobre o processo. Entretanto, você fala algo com extrema precisão e isso é fundamental. Na verdade, os princípios processuais, ou o devido processo, a partir do momento em que ele é absorvido pelo movimento da constitucionalização, o que é uma tendência do pós-Segunda Guerra Mundial para, basicamente, o Ocidente como um todo, isso não é exclusivo da América Latina, nem tampouco da Europa, isso vai se dar aqui para o universo ocidental como um todo, nós vamos encontrar o aporte necessário. Ou seja, eu costumo dizer que as normas, né, do devido processo, os princípios do devido processo, entendendo como princípios direitos fundamentais, para que isso fique muito bem claro, que eu estou dialogando muito mais com uma concepção como a de Dworkin do que de Alexi, por exemplo, eles são a chave interpretativa. Né? Eles são o mecanismo que funciona como válvula intermediária para o diálogo entre processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo administrativo, processo eleitoral, etc, etc, etc. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguiram compreender essa sutileza da coisa. Exemplo, muita gente entende que o livro primeiro do Código de Processo Civil de 2015, ele seria, então, supérfluo. A Constituição diz, então, para que eu preciso disso? Se a Constituição diz. O grande problema é que a gente tem que pensar que nós ainda somos uma sociedade, estou falando a nível de Brasil, mas, de certa maneira, também a América Latina como um todo perpassa esse problema, que não conseguiu se desgarrar do positivismo jurídico como um todo. E aí, essa teoria, da forma como o autor que você faz referência, como a teoria do constitucionalismo latino-americano faz, ainda é uma tentativa de manter um positivismo vivo. E aí isso é complicado. Né? Porque se eu parto da lógica e do raciocínio com que, por exemplo, Ronald Dworkin vai chegar, ele vai dizer, o positivismo é imprestável. Ponto. Porque não é uma teoria que minimamente possa se compatibilizar com uma realidade democrática. Ela precisa ser descartada. Não tem outra opção. E se tivermos que descartar tudo que vem a reboque, descartemos e vamos fazer reteorizações e ressemantizações. Aqui é o grave problema. Né? Há, nesse momento, um grande movimento que une forças para tirar o status quo dessa teoria tradicional. Mas, se por um lado, como você mesmo colocou, o movimento do garantismo processual, essa concepção do constitucionalismo latino-americano, ainda estão extremamente preocupados com a manutenção do positivismo jurídico. E aí, por isso mesmo, eu acho que a questão, diria Dworkin, perpassa uma mudança mais radical. Perpassa uma mudança estrutural, de virada paradigmática e de ruptura também com o positivismo jurídico. Porque se a gente não romper
com o positivismo jurídico, a gente não vai romper com a construção de centralização da jurisdição, a gente não vai romper com a teoria da relação jurídico-processual, a gente não vai romper com escopos metajurídicos do processo, a gente não vai romper com nada. Né? Então, eu acho que é algo de mais base, talvez precise ser reconstruído, tal como fez Fatsalari. Deixar a teoria do processo de lado, ir à teoria geral do direito, para iniciar esse processo de reconstrução. E o que eu percebo é que talvez outras versões teóricas para a construção de uma teoria geral do processo não estão necessariamente atentas à necessidade de ruptura do positivismo jurídico. Né? Ou, para não cair no lado oposto, abraçar um ceticismo sobre a forma de um realismo jurídico, de uma análise econômica do direito, ou de qualquer outra perspectiva pragmática nesse sentido, que, no fim, comunga com a ideia de que nós não temos direito a nada, a não ser aquilo que o juiz, no fim das contas, disser que nós temos. E isso é inaceitável. Esse é o grave problema. Isso é inaceitável. A manutenção dessa construção ainda representa sérios empecilhos para que uma teoria geral do processo democrática realmente possa ocupar um lugar de epistemologia pedagógica, vamos colocar aqui, na sala de aula. Né? Então, esse é o grande desafio. Inclusive, até para que a gente perceba que essa teoria geral do processo, ela não tem que afirmar ou sustentar ainda um hiato entre realidade e teoria, que a teoria do status quo, de certa maneira, ainda perpassa. Nós vamos assistir na prática diversos professores dando palestras ou, eventualmente, escrevendo, que vão dizer, na teoria isso é assim, mas na prática é diferente. Por quê? Porque a gente ainda está lidando com uma dualidade de ser e dever ser, que é algo muito próprio do positivismo jurídico. Então, realmente, o processo de fundação de uma nova TGP, ele é mais profundo, dá mais trabalho. Eu queria dar essa notícia ruim nesse tempo que nos falta. Né? Então, esse é o grave problema. Ou seja, não dá para julgar todo mundo na mesma proposta teórica, porque ainda há substâncias bem divergentes e que, às vezes, elas são inconciliáveis. Bom, dentro do tempo, seria mais ou menos esse o recado. Excelente. Nos 7, 8 minutos que nos restam, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas gostaria de falar da produção acadêmica do professor Flávio. O professor Natanael, advoga com o professor Dierle, teve como tema da dissertação de mestrado o Desconfiando da Imparcialidade dos Juízes, em que eles falam sobre os vieses cognitivos. O livro Paradigmático para a Compreensão do CPC 2015, lançado logo após a promulgação do Código. A pesquisa sobre inteligência artificial, coordenada pelo professor Dierle. O Pedron escreve um artigo com o amigo Guilherme Lage, salvo engano, sobre negócios jurídicos processuais e tecnologia. E aqui também o Teoria Geral do Processo. Costuma-se dizer que cada processualista tem uma teoria própria para explicar a ação. Costuma-se dizer mais recentemente que todo processualista ou constitucionalista tem uma própria teoria dos precedentes. E digo a vocês que quase todos os professores de processo têm um livro dedicado a estudar essa parte introdutória, propedêutica. Contudo, a obra do professor Flávio, do Bahia e do Dierle é seguramente a mais completa, porque faz toda essa reconstrução da teoria dos princípios, passando por Alexis e Dworkin, algumas pinceladas na teoria do discurso e da democracia de Habermas, a apresentação da teoria das ideias no âmbito da teoria da história, de modo que, se eu puder dar uma sugestão para vocês nesse momento final desse nosso primeiro encontro,
deem muita atenção aos escritos, às produções do professor Flávio, seja as suas próprias produções, seja a produção acadêmica dos seus orientandos. Tanto na Faculdade Guanambi, quanto no IBMEC e na PUC, vem sendo escrita coisas muito relevantes no âmbito do direito constitucionalizado. Flávio, nesses segundos finais, o Tiago queria que você falasse sobre a relação entre a teoria geral do processo e as novas tecnologias no direito, especialmente a inteligência artificial. Eu acredito que é um dos muitos temas que será tratado por todos vocês nessa matéria do primeiro semestre no PPGD da PUC. As aulas certamente serão incríveis, eu já me voluntario a assistir a esses encontros e te agradeço mais uma vez imensamente pela oportunidade de ouvi-lo, pela oportunidade da interlocução, de você acreditar em alguns escritos meus e do Tiago também, nessa tentativa de desenvolver a parte de pesquisa dentro daqueles temas que nos são caros. Eu sou muito grato pelos seus conselhos, pelas nossas conversas e principalmente pelo seu exemplo, juntamente com o Flávio, o Bahia, o Guilherme, o quanto vocês conseguiram compreender a função do advogado, a função do docente, de modo que eu, para te agradecer a altura, firmo o compromisso, e aqui não necessariamente a possibilidade de uma promissória, porque não se trata de promessa escrita de dívida, mas, se você me permitir, nessa quarentena ou após, eu faço questão de visitar seu escritório com uma contribuição de um bonequinho para poder decorar ou a biblioteca. Vai ser uma alegria. Firmo o compromisso também de finalmente atualizar a dissertação de mestrado para poder publicar e convidar você, professor Diele, para poder fazer a apresentação, prefácio, pós-fácio, quarta capa e o que mais for possível. Agradeço a todos os alunos, professores, todos aqueles que nos acompanharam na aula de hoje. Deixar um abraço especial para todos esses alunos das cidades onde eu pude lecionar. Eu sou uma espécie de professor cigano. E gostaria também, Flávio, nesse momento final, de mandar um abraço especial para os seus alunos em Guanambi. Muitos já foram os meus, como o Breno, como a Kátia e muitos outros, e principalmente registrar o trabalho que o professor Rafael Almeida e o professor Eupídio fazem lá. São professores muito relevantes na instituição, na região, e tenho certeza que muito em breve se firmarão como grandes mentes pensantes do direito, não só na Bahia, como em todo o país. Muito obrigado mais uma vez, pessoal que nos acompanhou até agora. Agradeço de coração. Se vocês puderem continuar nos acompanhando, as próximas lives serão com o professor Márcio Faria, falando sobre desjudicialização da execução, a professora Ágata Gonçalves, do Pará, falando sobre o sistema multiportas no CPC, a partir do filme Histórias de um Casamento, e uma série de temas muito interessantes a serem tratados na próxima live. Flávio, suas últimas palavras, por favor. Bom, Rafael, muito obrigado de novo a você, ao Tiago e a toda a equipe de estagiários do Processo Civil em Ação. Deixar um abraço para o Grut, que eu achei que ele ia aparecer, mas... Não seja por isso, me dá só um minuto. Dizer para todo mundo, né? O Rafael, ele comentou sobre meus livros. Quem quiser, na minha bio, tem um link para cada um dos livros disponibilizados para aquisição, link para o meu canal do YouTube, enfim, né? Tudo mais aqui. Deixar também um abraço
para Vivi. Um abraço para o seu garotão. Eu estou vendo que cada dia ele está maior e mais bonito. Parabéns, Rafael. Parabéns também por isso. Acho que a paternidade é um momento que muda de maneira absolutamente radical e irreversível a vida da gente. Eu tenho aprendido dia a dia com a Isadora, né? Então, eu acho que esses futuros juristas, talvez futuros processualistas, sejam aqui a nossa grande esperança. Deixar um abraço aqui, que eu não posso deixar de mencionar o pessoal da Streck Trindade, né? André Caram, professor Lênin Streck, com quem eu tenho aqui um carinho imenso, né? Cada um dos alunos, colegas professores, interlocutores, Andréia, e aqui desejar uma excelente noite para vocês e continuem seguindo o processo civil em ação, gente. Muito, muito obrigado. Peraí, você está me falando que o André Trindade e o Lênio apareceram aqui nessa live? Aqui, ó, tá com um coraçãozinho, ó. Que isso? Flávio, um dos grandes empecilhos de lançar a ideia de falar sobre processo civil a partir de referências da cultura pop foi o medo de aparecer na coluna do Lênio como exemplo de direito pasteurizado. Eu falei, Lênio, por favor, não me interprete mal, eu faço isso com agora a melhor das intenções. Agora vai, ainda dá tempo de quinta-feira vir o texto. Ô, meu querido Oswaldo, salve, salve, Oswaldo. Lênio, vou fazer uma animação com indicação de uma de suas obras, possivelmente Jurisdição Constitucional. Merece, merece. Muito obrigado, boa noite a todos, colhem com a gente e fortaleçam o projeto. Abraço. Abração a todos, boa noite, gente. Pessoal, vocês me desculpem não ter encerrado ainda, eu não faço ideia de como eu faço isso. De todo modo, boa noite a todos, muito obrigado pela participação e audiência.